Fala galera! Hoje daremos início à história de um dos profetas mais importantes dos livros sagrados, fundador do judaísmo, pai de todas as nações, uma figura de identificação para judeus, cristãos e muçulmanos. Um dos primeiros profetas a confiar no verdadeiro Deus, largando tudo o que tinha para trás, para assim então iniciar uma vida nova, um novo caminho, um novo ciclo para sua vida. Seu nome é Abraão. Para quem não sabe, Abraão significa pai de muitos. Por isso ele é considerado o pai de todas as nações. E também pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para quem não sabe, o monoteísmo são religiões que creem em uma única divindade. Resumindo, que creem em um só Deus. Abraão, um exemplo de fé, amigo de Deus, pai dos judeus, cristãos e árabes. Então, bora lá dar início à história desse grande profeta. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Logo após o dilúvio, os filhos de Noé se espalham pelo mundo dando início aos primeiros povos. Porém, Sem, um dos filhos de Noé, dá origem a seus filhos mais conhecidos como semitas. Só lembrando aqui que eles são chamados semitas por serem descendentes de Sem. Eles se estabeleceram na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E assim deram início às suas gerações. Segue o registro da descendência de Sem. Essas são a geração de Sem. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Selá. Selá gerou Eber. Eber gerou Peleg. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Terá. Terá gerou Abraão, o patriarca. E lembrando que além de Abraão, Terá era pai de Naor e Arã. Lembrando que Naor tinha o mesmo nome do seu avô paterno. Arã era pai de Ló, sobrinho de Abraão. De acordo com os textos bíblicos, Arã, pai de Ló, acaba morrendo em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Só lembrando aqui que a cidade de Ur, na Mesopotâmia, foi uma cidade fundada pelos antigos sumérios. A Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá, e nem mesmo esclarece se o pai de Abraão teve mais de uma esposa. Mas é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Mais à frente, a Bíblia informa que Sara, a esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sara, que naquele tempo ainda se chamava Saraí. Portanto, também é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos, mas não são citados na Bíblia por não terem sido revelantes para a história. O fato de o filho e a filha de Terá terem se casado entre si deve ser entendido sob o contexto de que naquela época esse tipo de relação parental ainda não havia sido expressamente proibido por Deus. Além disso, naquele tempo a família de Terá adotava costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não tinha sido preservado no ramo da sua linhagem. A verdade é que após o dilúvio, tão logo a humanidade novamente se rebelou contra a vontade do Senhor, conforme a Bíblia registra no episódio envolvendo a Torre de Babel. De acordo com a história, Ur era uma cidade bastante desenvolvida para a época, com tecnologias surpreendentes. Sem contar que a grande maioria dos povos que ali viviam eram bem-sucedidos. E é na cidade de Ur que Abraão nasce e vive por ali até os 75 anos de idade, até receber o chamado de Deus, para seguir em direção à terra prometida. Todos que ali viviam eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Inclusive, o pai de Abraão adorava ao deus Nana, que era a divindade lunar suméria. E de acordo com os judeus, Terá, pai de Abraão, foi um comerciante de ídolos e toda a sua família era idólatra.
e ninguém ainda conhecia o único e verdadeiro Deus. Porém, Deus precisaria escolher alguém daquele meio para assim passar a mensagem para toda aquela geração idólatra. E a pessoa que cumpriria essa missão de passar a mensagem para a humanidade, que só existia um Deus, Criador do céu e da terra, seria Abraão, o patriarca, que em um futuro distante seria o pai de todas as nações, pai dos judeus e também pai dos cristãos e árabes. Se você pegar toda a história da Bíblia, do Velho Testamento até o Novo, vai perceber que Deus sempre escolhe alguém para passar sua mensagem e nos libertar de toda a impureza que existe em nossos corações, nos mostrando o verdadeiro caminho. E a partir daquele momento, Abraão, sentindo o verdadeiro e único Deus tocar em seu coração, se liberta de toda aquela soberba, toda aquela idolatria, e assim compreende que só existe um Deus, e é esse Deus que temos que glorificar. De acordo com o judaísmo, quando Abraão entende que só existe um Deus, com muita ira, ele quebra todos os falsos deuses que existiam no comércio de seu pai, deixando seu pai sem entender o que estava vendo. Abraão queria passar a mensagem para seus familiares que só existia apenas um Deus. E mesmo assim, seu pai não escutou seu filho, Abraão, dando continuidade à sua vida pagã. Então diz Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha tanta fé no Deus verdadeiro que aceita o seu chamado, mesmo não sabendo onde seria essa terra que Deus havia prometido. Mas sua fé em Deus era tanta que ele abandona todos os seus bens, toda a sua riqueza e, junto com sua família, até mesmo seu pai, partem então para essa longa jornada. No próximo vídeo, daremos continuidade a toda a trajetória de Abraão e sua família. E antes de finalizarmos, uma mensagem aqui. Às vezes, sem a gente perceber, Deus aparece em nossas vidas para nos purificar e nos libertar de todo o pecado que o mundo nos oferece. Mas infelizmente somos fracos e acabamos não aceitando o chamado de Deus. Mas se pegarmos o exemplo de Abraão, ter fé em Deus e acreditar que Ele vai nos levar para um novo caminho, pode ter certeza que muitas bênçãos acontecerão em nossas vidas. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.